Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Agora nós vamos analisar o efeito dos zeros. Os zeros são as raízes do numerador, ou seja, o que vai zerar este polinômio que está no numerador de uma transformada de Laplace. E aí nós podemos ver que o zero que vai zerar isso aqui vai ser o quê? Aqui está como K beta S mais 1. Logo, se eu fizer S aqui igual a menos 1 sobre beta, vai dar menos 1, que somado com 1 vai dar 0. Logo, o valor do zero é menos 1 sobre beta. Ao longo dessa aula, nós vamos usar o beta, ou seja, o beta negativo vai corresponder a zeros positivos. Betas positivos corresponderá a zeros negativos. E quanto maior o valor de beta em módulo, menor vai ser o valor do zero. Então, essas são as coisas que nós vamos ter que ter em mente. Essa relação, que é a relação entre o zero, propriamente dito, e o polo, e o beta. Beta são as duas relações, certo? Então, beta maior que zero implica em zero menor que zero. Ao mesmo tempo que beta maior em módulo implica em zero mais próximo da origem. Ao mesmo tempo que beta menor que zero implica em zero maior que zero. Então, isso aqui é semiplano direito. E esse aqui é semiplano esquerdo. Então é importante ter isso em mente. Mas a pergunta que você deve estar fazendo é: que papel tem o zero na inversa? Que papel tem esse zero? Qual é o papel dele? Se nós formos fazer a inversão de y de s, nós iremos ter o jeitão da inversão, o mesmo jeitão de antes. O mesmo jeitão que nós obtivemos quando nós não tínhamos nada no numerador. O mesmo jeitão que nós tínhamos no vídeo anterior. Porque a cara da inversa só depende dos polos. Mas você está se perguntando, então, e os zeros? Qual é o papel dos zeros? O papel dos zeros está associado à ponderação das bases dinâmicas. Então, o jeitão é o mesmo, só que os valores alfa 0, alfa 1 e assim por diante serão diferentes devido à presença do beta, devido à presença do zero. Porque quando nós formos fazer a expansão de Heaviside, nós temos claramente a dependência na avaliação dos valores em função do que temos no numerador, certo? Então, nós vamos ver que os zeros, aparentemente, num primeiro momento, podem ser considerados meio secundários, eles terão um papel importantíssimo na ponderação dessas bases dinâmicas. E dependendo desta ponderação das bases dinâmicas, nós teremos o quê? Respostas que vão desde as respostas que vão no sentido contrário e depois vão para o sentido correto, que é o caso da resposta inversa, até respostas com elevado overshoot. É uma outra forma de se ter o overshoot. Tudo isso
por causa da localização do zero. Então é isso que nós vamos ver aqui. Mas antes de analisarmos isso, é importante nós termos em mente e entendermos como os zeros surgem. Então, a primeira resposta que nós vamos escrever ou desenvolver aqui e explicar para vocês é como os zeros surgem. Então, nós vamos responder esta pergunta: como surgem os zeros? E aí, então, os zeros surgem a partir de dinâmicas em paralelo. E o que são as dinâmicas em paralelo? Imagine que nós tenhamos um ΔU de S, que seria a entrada do sistema. Nós temos aqui um ponto chamado de bifurcação. Ou seja, é uma divisão do sinal sem divisão de intensidade. Ou seja, o ΔU é o mesmo ΔU aqui. Ó. É o mesmo valor. É como se nós tivéssemos um T e ligássemos nesse T várias tomadas. A tensão é a mesma em todos eles, certo? Não é a corrente, é a tensão que nos interessa. É a mesma tensão em todos. Então, a bifurcação vai ter o mesmo sinal, entrando em duas funções. Uma delas, um ganho K1, Τ1, S mais 1. E para gerar os comportamentos interessantes para nós, comportamentos diferentes de comportamentos simples, nós vamos considerar que a outra função tem sinal negativo, tem ganho negativo. Ou seja, uma vai no sentido de aumentar e a outra vai no sentido de diminuir. Essa diferença de ganho e de sinal de ganho é fundamental. Aí nós somamos esses dois sinais, sendo que na primeira função de transferência, então, nós temos a saída da primeira é ΔY de S, e a saída da segunda é ΔY2 de S. Aí nós somamos esses dois sinais e vamos gerar o que? O ΔY total. ΔY total. Que é a combinação desses dois sinais. Então, eu quero a função de transferência de ΔU para ΔY. O que eu vou fazer, então? Eu quero essa função aqui. Ó. Eu quero saber a função que relaciona o ΔU que eu entro no sistema com o ΔY total, que é a soma dessas duas. É isso que eu quero saber. Então, vamos atrás. Vamos fazer que nem o Joãozinho e a Mariazinha. ΔY de S é a soma do ΔY1 de S mais o ΔY2 de S. Mas quanto vale ΔY1 de S? Vai valer o quê? Vai valer K1 sobre Τ1 S mais 1 vezes ΔU de S. E quanto vale ΔY2 de S? Vai valer K2 menos K2, isso é importante, vezes ΔU de S. Aí eu tenho ΔU, eu coloco ΔU em evidência. Vou colocar o ΔU em evidência e colocar já ele para o outro lado. Aí nós vamos ficar o quê? A soma, ou no caso a subtração dessas duas funções de transferência aqui.
Vamos algebrar um pouquinho, fazer uma algebrazinha, colocar no denominador comum. Então, vamos fazer alguns passos. Essa é uma das grandes vantagens da transformada de Laplace, que todo o processamento acaba sendo algébrico. Vamos colocar no denominador comum. Isso vai fazer com que K1 seja multiplicado por tal 2S mais 1 e K2 seja multiplicado por tal 1S mais 1. Vamos agora dar uma reestruturada, vamos colocar o que tem em S em comum. Então, vamos rearranjar dessa forma. Vamos fazer assim. K1 menos K2. E vamos pegar e dividir isso. Só uma questão de reestruturação. Para deixar o 1 aqui. Aqui multiplicado por S. Nós podemos batizar isso aqui de S. Desculpe, batizar de beta. Antes de mais nada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de beta. Esse vamos batizar de beta. Esse aqui é o ganho. Vamos escrever então a equação da seguinte forma. K beta S mais 1, tal 1S mais 1, tal 2S mais 1. Onde o beta é o quê? K1, tal 1, menos K2, tal 2, sobre K1 menos K2. Nós vamos analisar agora o tipo de resposta que isso vai ter. Observem que, dependendo, nós vamos considerar que K1 é maior que K2, em modo ou valor em si. Logo, o denominador, K1 menos K2, vai ser maior que zero. Vamos considerar, isso aqui é uma consideração. Uma hipótese, para nós podermos fazer nossas análises. Quer dizer que eu posso ter, dependendo de K1, tal 1, K2, tal 2, eu posso ter essa parte aqui maior, menor ou igual a zero. Isso vai implicar em beta ser maior que zero ou zero ser menor que zero, beta ser menor que zero ou zero ser maior que zero. E beta igual a zero e zero indo para o infinito. Certo? Por quê? O zero é menos 1 sobre beta. Então, agora vamos analisar o efeito desse zero. Isso que eu falei aqui para vocês, dessa álgebra, está aqui passo a passo, novamente escrito e reestruturado no passo a passo nos slides. Vamos agora analisar o efeito do comportamento dinâmico que nós podemos ter num sistema desse. Que tipo de comportamento dinâmico pode acontecer?
Então, vamos analisar isso dessa forma. Então, nós temos a linha preta, é a resultante. Então, eu estou entrando com ΔU, ele tem a contribuição dinâmica, que é a linha vermelha, somado com a contribuição dinâmica da linha verde. A resultante da soma dessas duas é a saída em preto. Então, aqui nós temos os três situações possíveis. Três situações possíveis. Para nós podermos analisar corretamente isso, é interessante nós visualizarmos o zero aqui entre as respostas. Em todas as situações, nós vamos considerar que o módulo, como nós havíamos comentado antes, o módulo de K1 é maior que o módulo de K2. Certo? Então, todas as situações vamos considerar isso. Ou seja, que K1 menos K2 vai ser maior que zero. E o que nós vamos considerar é diferentes situações de dinâmica. A primeira situação, nós vamos considerar que tal 1 e tal 2 são da mesma ordem de dinâmica. Aqui, no caso, está com a mesma dinâmica. Então, eu faço um degrau, nós estamos analisando a situação em que nós fazemos um degrau em ΔU. Aí, a resposta de primeira ordem, correspondente ao caminho em vermelho, resposta de primeira ordem correspondente ao caminho vermelho é essa aqui, ó. A resposta correspondente ao caminho verde é esse aqui. Então, esse é a contribuição do caminho verde. A resultante corresponde ao quê? A resultante corresponde à subtração da linha vermelha pela linha verde, em cada ponto. Então, se eu pegar, eu vou pegar essa distânciazinha aqui, ó, e vou subtrair dali, ó. Então, vamos pegar aqui, vou fazer um trechinho aqui. Essa aqui, nesse ponto, eu vou acabar subtraindo essa distância, eu vou subtrair aqui, ó. Vou levar ele lá para cima, nesse ponto aqui. Exatamente, vai dar a resultante, que é a preta. Isso ponto a ponto. Estou fazendo isso em cada um dos pontos. Essa distância aqui é essa aqui e daqui, ó. Então, a resposta resultante, que é a linha preta, é a subtração da linha vermelha pela linha verde. Então, é assim que nós construímos as três situações. Essa primeira situação é uma situação bastante comum. As dinâmicas é a mesma, sempre as duas estão lá, gerando uma resposta comum, equivalente a uma resposta de primeira ordem. Mas a situação se torna bem interessante nas demais situações. A situação em que eu tenho tal 1 menor que tal 2, muito menor que tal 2, isso significa que a resposta da vermelha é muito rápida frente à resposta da verde. Então, no início, o sistema acompanha a linha vermelha e somente quando a linha verde começa a aparecer, devido a essa dinâmica mais lenta, que eu vou ter um decréscimo da linha vermelha, gerando essa linha preta. Aí nós vemos claramente um valor que vai além do valor final. Uma sobreelevação. Toda vez que eu tenho uma sobreelevação, em inglês nós chamamos isso de overshoot. Mas observe que o overshoot decorrente de um zero é diferente do overshoot devido a polos complexos. No caso de polos complexos, eu tenho um overshoot oscilatório. No caso do overshoot devido a zeros,
eu tenho o quê? Uma resposta suave, ela decresce suavemente, sem oscilação. Então, nós temos dois tipos de overshoot. Um overshoot oriundo de polos complexos e o overshoot oriundo de zeros, certo? E a próxima situação é a situação em que eu tenho a dinâmica dominante, lenta, mas a dinâmica, que é a dinâmica não dominante, ou seja, que tem o menor ganho, muito rápida, que é a situação tal 1 maior que tal 2. Se tal 1 é maior que tal 2, a linha vermelha é lenta, frente ao tal 2. É a situação aquela, se nós recordarmos o beta era assim, ó. O beta é K1 vezes tal 1 menos K2 vezes tal 2. E aí nós temos K1 menos K2. Aí, nesse caso, isso aqui é positivo no denominador. E aqui, pelo fato de tal 2 ser tal 1 ser grande e tal 2 ser pequeno, nós vamos ter, desculpe aqui é o contrário, está errado aí. O tal 2 é aqui, ó, e o tal 1 é aqui. O fato de tal 2 ser pequeno, ele multiplica por K1 e vai fazer com que esse termo aqui seja menor que aquele ali. Isso vai fazer com que o beta seja menor que zero. Então, o beta, nesse caso, é menor que zero. O zero é maior que zero. Nós temos um zero positivo nesse caso. O zero, nesse caso, é positivo. E o mais importante é o comportamento de resposta, que é a resposta que a gente chama de resposta inversa. Ela vai inicialmente no sentido contrário ao sentido final. Observe que no início, a linha verde, por ser mais rápida, ela consegue fazer com que a resposta inicial siga ela. Entretanto, quando a dinâmica da linha vermelha começa a aparecer, ela consegue compensar e domina a resposta no final. Então, nós temos uma inversão, uma resposta que a gente chama de resposta inversa. A resposta inversa é uma resposta importante porque ela limita o desempenho de malhas de controle. Ela é muito parecida com o tempo morto, como nós iremos ver nas nossas próximas aulas. Porque ela é equivalente a esse tempo que está respondendo no sentido contrário, é equivalente a um tempo morto. A não estar respondendo em absoluto. Então, isso nós vamos ver que a resposta inversa ela acaba limitando o desempenho das malhas de controle. Vamos agora analisar a resposta baseado na localização dos zeros. Então, essa é uma parte extremamente importante. Vamos considerar uma função de transferência com dois polos, que é a função que nós deduzimos a partir de dinâmicas em paralelo. Normalmente, os polos do sistema, então, são o quê? Menos 1 sobre tal 1 e menos 1 sobre tal 2. Vamos considerar que tal 1 é o dominante. Vamos pôr uma cor vermelha aqui.
esse aqui seria o menos 1 sobre tal 1, e esse aqui seria o menos 1 sobre tal 2. O dominante é o polo mais próximo da origem. Vamos considerar que os polos estão fixos. E nós vamos considerar 3 situações de localizações possíveis dos zeros. Então, normalmente os polos nós representamos com um xizinho. E os zeros com bolinhas. Na realidade, essa função só tem um zero. O zero dela é menos 1 sobre beta. Se esse zero aqui estiver no semiplano direito, nós vamos ter a resposta inversa, que é o que nós havíamos acabado de ver. Se, por outro lado, o zero estiver... é importante ter claro que nós temos 2 fronteiras de comportamento. A primeira fronteira de comportamento definida pelo eixo imaginário e a segunda fronteira de comportamento definida pelo polo mais próximo da origem, que é a dinâmica dominante. Se este zero estiver entre o polo dominante e a origem, nós vamos ter a situação de overshoot. E se este zero estiver à esquerda do polo dominante, ele passa a ter resposta comum. Só para vocês terem uma ideia, se esse beta for igual ao tal 1, nós temos o cancelamento do numerador com o denominador e a resposta fica de primeira ordem. Então, a partir desse zero em cima desse polo mais próximo da origem, a partir daqui nós temos uma espécie de cancelamento da dinâmica. Sendo que esse polo em cima desse aqui, eu tenho o cancelamento da dinâmica mais lenta, ficando a dinâmica mais rápida. E à medida que eu vou me deslocando para a esquerda, ele vai tentar cancelar a dinâmica mais rápida, ficando a dinâmica mais lenta. Então, o nível de cancelamento vai depender de onde está localizado esse zero. Só que ele vai ser responsável por uma resposta comum. Sempre vai ser uma resposta comum. Mas o interessante são essas 2 situações. Quando ele está à direita do polo mais próximo da origem e o eixo imaginário, nós temos o overshoot. E quando ele está no semiplano direito, nós temos a resposta inversa. Então, essas são as 3 situações. No semiplano direito, nós temos a resposta inversa. Entre o polo mais próximo da origem e o eixo imaginário, nós temos o overshoot. E à esquerda do polo mais próximo da origem, nós temos a resposta comum. Outro aspecto importante é que a intensidade da resposta do overshoot aumenta. A intensidade é quanto de overshoot ele tem. A intensidade aumenta quando eu aproximo esse zero do eixo imaginário. Assim como a intensidade da resposta inversa, ou seja, a intensidade da resposta inversa é o quanto ela vai no sentido contrário. Ela também aumenta quando ele se aproxima da origem. A origem representa a situação de maior resposta inversa e maior overshoot. Certo? Isso nós vamos ver na nossa aula computacional. Certo? Então, para ilustrar isso, vamos ver com valores na figurinha que nós vamos gerar na nossa aula computacional. Aqui nós temos a resposta no sistema para um valor de tal, a resposta degrau, nesse caso aqui é a resposta degrau. Nós temos os valores de beta,
lembrando que valores de beta negativos correspondem a zeros positivos, então esse pontinho vermelho representa esse zero mais próximo da origem, que representa essa resposta inversa aqui, ó, mais intensa. Observe que ela fica mais tempo no sentido contrário ao sentido que é o final. Se eu me desloco para a direita, ou seja, a verde está mais afastada da origem, é a verde, que representa um beta negativo, mas em modo menor, ou um zero maior, mais afastado da origem. Então, observe que é uma diminuição da resposta inversa. Então, se nós escrevermos, vou escrever aqui, zero vai nessa direção, menor é a resposta inversa. Ou seja, se eu for em direção à origem, maior é a resposta inversa. O polo dominante desse sistema é esse cara aqui, ó. O polo dominante é esse cara aqui. Vou ajeitar melhor isso aqui. Dá para ver aqui, ó. Esse aqui é o polo dominante, aquele xizinho ali, ó, é o polo dominante. Ou seja, todos esses zeros que estão à direita dele não vão ser overshoot. Observe que a linha preta, que é esse zero quase em cima daquele polo, ele cancela e tem uma resposta comum, que é a linha preta. À medida que eu vou me deslocando em direção à origem, eu começo a aumentar o overshoot. Ó. Então, esse magenta é essa linha aqui, esse vermelho é esse aqui, e o verde, que é o mais próximo da origem, é esse aqui com maior overshoot. E o outro, que é o caso desse zero, os dois polos que nós temos nesse sistema é esse aqui e esse xzinho aqui. Esse azul está à esquerda desse polo mais afastado da origem. E aí eu tenho essa resposta aqui, uma resposta mais lenta que a resposta preta. Certo? Na nossa aula computacional, nós iremos fazer uma animação disso e iremos ver isso novamente. Então, essa é a ideia da localização dos zeros e a intensidade desses zeros. E um ponto extremamente importante para nós é a resposta inversa. A resposta inversa corresponde à situação em que nós temos um lutador de sumô e um lutador de kung fu. Qual é a analogia? Lutador de sumô, ele é mais lento, porém mais forte. Já o lutador de Kung Fu, que é esse cara aqui, ele é mais rápido, mas ele é, por ser mais ágil, ele é menos forte. Então é mais rápido, porém menos forte. Os dois estão brigando um com o outro.
Então, é importante ter sinais contrários. Sinais contrários é fundamental, que está representando o ringue aqui. Eu tenho um lutando com o outro. E no início da luta, parece que o lutador de Kung Fu irá ganhar a luta. Em golpes ágeis, rápidos, batendo no lutador de sumô. Até o momento que o lutador de sumô encapsula em suas células adiposas o lutador de Kung Fu, abraçando-o e encerrando a luta e terminando a luta em seu favor. Então, no início da luta, o lutador de Kung Fu ganha. Parece que vai ganhar a luta. Enquanto que, no final, quem ganha a luta é o lutador de sumô. É assim que surge resposta inversa. Dinâmicas rápidas, mas lentas. Dinâmicas rápidas, mas não dominantes, em termos de valor final. Frente a dinâmicas lentas, mas que dominam em termos de ganho, em termos de estacionário. E a necessidade dos dois, um contra o outro. Sem isso, não tem resposta inversa. Certo? E a resposta inversa ela vai ser tão mais intensa quanto mais parelha for a luta. Certo? Então, essa é a ideia. E com isso aqui, então, nós terminamos o nosso segundo vídeo.